Olá, olá, boa tarde. Boa tarde, quer dizer, aqui são 2 da tarde, o que significa que em Portugal serão umas 8 da manhã. Ok, antes de mais, obrigado a Madalena por ter curiosidade sobre o nosso projeto e por me ter feito umas quantas perguntas, às quais vou começar a responder agora. Sobre mim, chamo-me João Meirinhos, 30 anos, nascido em Lisboa e tirei um curso de Ciências da Comunicação e depois, no fundo, depois comecei a viajar. Comecei a viajar muito e este projeto surgiu quando fui com os meus amigos italianos até a África. De Itália até ao Burkina Faso foram 16 mil quilómetros ida e volta. Começou em 2009, eu fui em 2010, 2011 e no fundo era trabalho voluntário, trabalho de solidariedade social para uma ONG chamada Bambini nel Deserto e envolvia muitas coisas, workshops informáticos, transportar material didático, transportar material de saúde e no fundo, aos poucos, comecei a perceber que os meus amigos italianos também tinham outro projeto na manga, que era o de mostrar cinema em pequenas aldeias, para isolações em grande ecrã, cinema dentro do caminhão onde estou agora, que como podem ver é uma casa com cozinha, casa de banho e facilmente 5 pessoas podem cá dormir. Quando me apercebi que estávamos a mostrar cinema nestas aldeias isoladas para crianças que algumas nem nunca tinham visto televisão, percebi a potencialidade do projeto e da ideia, porque a inocência em relação à imagem e movimento era gigante, e começámos a mostrar documentários e filmes sobre natureza, por exemplo, ou, por exemplo, num país que não tenha oceano, é interessante mostrar a vida dos peixes, dos animais, dos mamíferos, etc. E a ideia começou assim, a resposta em África foi inacreditável, e eles ainda não pararam de fazer isto, sempre com a mesma ONG. Os nossos objetivos, no fundo, é intercâmbio cultural. Com o cinema é uma prenda para as pessoas que nos hospitaram, muito hospitaleiras. Sempre nas minhas viagens só encontrei muita amizade, muita simpatia, nada do que se vê na televisão, no fundo. Fico contente de ter saído da minha zona de conforto e de ter ido ver a África subsaariana, a África negra, ver o que é que se passava, porque se os nossos olhos são apenas os olhos da televisão, viveremos sempre com medo, porque só se fala de epidemias e de guerra colonial e de pobreza extrema, quando na verdade é um bocadinho mais complexo que isso, e não há nada que ter medo. O que me levou a embarcar nesta aventura foi a aventura presente, é que decidimos não ir à África este ano, mas ir para atravessar a Ásia Central, onde estamos agora. Estamos na Mongólia. Já percorremos uns 12 mil quilómetros e a viagem de 8 meses serão 30 mil quilómetros no total. Este é o nosso caminhão, que agora está um bocado sobrecarregado, tem 10 toneladas, já foi uma carrinha dos bombeiros alemã e depois passou para ser um veículo que transportava aviões no deserto do Saara para os ralis. Isto é o David e a Francesca. Aqui estão algumas fotos da África. Temos Burkina Faso, Mali, Mauritânia e Marrocos. E agora estamos no meio do deserto do Gobi, na Mongólia. E onde é que eu ia? Como resolvem os desafios que vos surgem pelo caminho? Ora bem, os desafios são constantes, são logísticos, são de sobrevivência, às vezes até são com a polícia e com a lei, quando não compreendem o que é que estamos aqui a fazer.
ao oferecer algo de graça, um espetáculo de graça, cinema de graça, divertimento, entretenimento, música, arte circense, as pessoas simplesmente ficam muito desconfiadas. E às vezes há problemas de lei também, problemas mecânicos, problemas de saúde. Tivemos os nossos cães que adoeceram na Roménia. Eu pessoalmente lido com os desafios como pano para mangas artístico. No fundo é transformá-lo em arte. E estamos a autoproduzir um documentário sobre esta viagem e sobre o que vamos encontrando no caminho. Sobre a linguagem humana, no fundo. O que é que nos une? Toda a gente diz que o que nos diferencia dos animais é a linguagem. Então, quando encontras povos com quem não comunicas, podes comunicar através do cinema, por exemplo, é um dos nossos objetivos, mas existe algum tipo de comunicação humana? Quando viajamos em países assim, como a Mongólia, que tem uma tradição nómada por excelência, e nós, de certa forma, os meus amigos de certeza podem ser considerados nómadas modernos, porque vivem num caminhão, que é uma casa, e trabalham e vivem dentro do mesmo sítio, tal como aqui. A agricultura não se vê muito na Mongólia, é tudo baseado nos animais, camelos, cavalos, vacas, bodes, cabras, é constante. E já divaguei um pouco. Qual a reação da população e das crianças quando veem chegar os vossos caminhões e quando veem os filmes? Espanto, acima de tudo, espanto. Eu gosto, como escolhemos as aldeias, ou temos contactos a priori criados através da internet, em escolas, em orfanatos. Buscamos especialmente crianças desfavorecidas, crianças que não tenham acesso tão fácil a uma experiência como o cinema. Ou, quando não temos contactos a priori, também chegamos a uma aldeia, saímos fora do mapa, buscamos uma aldeia completamente inesperada. É para nós uma surpresa também, não só para as populações. E se encontramos um grupo de jovens a jogar basquetebol ou qualquer coisa do género, e perguntamos se eles estão interessados, e depois dá logo para ver se os olhos brilham, aquele brilho nos olhos de eu não acredito que isto me está a acontecer numa aldeia tão isolada, chega um circo internacional. Isso vale a pena, só esse feedback, só esse momento vale a pena para nós, e por isso continuamos a esforçar-nos desta maneira. Quais os critérios de escolha das populações onde ficam? Acabei de responder. Os filmes, alguns são também de cunho muito educativo em relação a, por exemplo, como tratar o lixo em países africanos e etc. Simplesmente não há recolha de lixo, não há reciclagem, obviamente. E, no fundo, o tema base é a globalização. Não podemos ignorar que vivemos, de certa forma, o mundo ocidental está globalizado porque temos acesso à informação a toda a altura, e é para que o primeiro contacto destas crianças e jovens e até adultos com o cinema seja um inspirador, seja um de abrir os olhos para o que é que se passa, e damos informação, e depois o efeito da nossa ação é um pouco a longo prazo, é um pouco desconhecido. Não sei se toda a gente já teve um filme que lhe mudou a vida. Talvez nós já tenhamos proporcionado isso a alguém. Já recebemos muito boas críticas, mas não sabemos, fica no incógnito. Esperemos que sim. Tem algum apoio das entidades locais? Apoio básico, logístico, das câmaras municipais? Sim, quando aceitam a nossa presença. Em relação a patrocínios, são todos estrangeiros e quase nenhum foi monetário, simplesmente com apoio de material, de óleo para o motor do carro, do caminhão, croquetes para os cães, etc. O apoio veio todo da internet, veio de amigos, familiares e completos desconhecidos que tomaram conhecimento
graças ao crowdfunding que acabámos de terminar no Indiegogo e foi muito bem sucedido, e desde já muito obrigado a toda a gente que participou. E é sempre a ONG Bambini Nel Deserto que nos ajuda no que pode, apesar de na prática continuamos a ser simplesmente voluntários sociais, e o dinheiro que angariámos até agora é simplesmente para pagar as despesas, que são muitas numa viagem tão longa, pelo que estamos mesmo, se conseguimos voltar à Europa sem investir muito o nosso dinheiro ou começar a vender muito do que temos dentro do caminhão, vamos ver. Será mesmo por um pelo, como dizem os espanhóis. Conta-nos uma peripécia engraçada. Ora, acontecem todos os dias qualquer coisa engraçada, mas a que nos marcou certamente mais, não tem piada nenhuma, é o facto de metade da nossa caravana nos ter abandonado. Começámos com 8 pessoas em 3 caminhões e 6 cães, e estamos agora reduzidos a 3 pessoas, 1 caminhão e 2 cães. Portanto, sou só eu e os 2 italianos que já conhecia que se mantiveram connosco. O resto dos camaradas não aguentaram a pressão psicológica, o cansaço, as dúvidas sobre o projeto. Quando a tua mente começa a estar dirigida para um local negativo, parece que tudo é negativo, até um dia bonito se transforma num pesadelo. E no fundo é uma situação complexa, mas foi o que aconteceu. A meio da Rússia, dos Montes Urais, simplesmente viraram as costas ao projeto e foram-se embora. É muito mais difícil levar a cabo uma coisa desta magnitude, que no fundo é criar um espetáculo do zero para, às vezes, centenas de pessoas em 3 pessoas, mas a estrada é carinhosa e vamos encontrando outros estrangeiros, outras pessoas ou locais que nos vão sempre ajudando, portanto de certa forma nunca estamos sós, mas claramente isso foi a meio do projeto receber um golpe destes, já tão perto da Mongólia, de gente que não acreditava e que agora simplesmente ainda nos ajudam, ainda comunicamos e trabalhamos online, mas não é a mesma coisa. Mas não interessa, continuamos a olhar, está um dia lindo, continuamos a olhar para a frente. Tem sido uma experiência fantástica. Se conseguirmos arranjar mais patrocínios, até poderíamos continuar para a China, para a Índia, quem sabe, simplesmente porque aí, por exemplo, achamos que a nossa ação ainda teria mais impacto. A China, por exemplo, como sabemos, tem um governo cuja diplomacia os mantém algo com os olhos semicerrados para o que se passa no resto do mundo. É exatamente em sítios isolados como esses, com pessoas com menos acesso e menos possibilidades, que nos interessam. Não sabemos se será possível, mas vamos tentar continuar. Se não, se tudo correr bem, em novembro estamos de volta. E como é que as pessoas podem fazer para contribuir para este projeto? Ora, só terem visto este vídeo até ao fim já é uma espécie de contribuição. Passar a mensagem, que se sintam inspirados com histórias assim, com histórias de quem simplesmente dá por dar, no fundo. O mundo é maravilhoso, não é um pesadelo total, portanto há que abordá-lo dessa forma. E partilhem o nosso projeto e contactem-me se tiverem comentários ou sugestões. O meu mail é joão.mrmeirinhos@gmail.com. E sim, apoio moral, de certa forma, e divirtam-se e contem-me os vossos projetos também, e talvez no futuro, quem sabe, possamos colaborar noutras coisas. E muito obrigado e até já!